Elas inspiram, elas transformam, elas fazem acontecer. Está no ar, Elas em Pauta. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Elas em Pauta. Estamos aqui com uma convidada especialmente especial, duas vezes, porque ela é sensacional realmente. Marisol, eu quero te agradecer por você estar disponibilizando um pouquinho do seu tempo, estar aqui conosco, né, contando um pouquinho de quem é você para todo mundo que está nos assistindo. E, primeiramente, eu quero que você nos conte quem é a Marisol. Por mais que a gente conheça, né, não tem quem não saiba, quem não acompanhe, mas eu quero que tu me conte um pouquinho. Quem é a Marisol? Deixa eu começar agradecendo. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada. A gente gosta muito de estar entre amigos, né? Principalmente conversar com outras mulheres também, para a gente ir buscando inspirações. Exato. Então, que baita oportunidade estar aqui, podendo falar delas em pauta um pouco. Agora vamos lá, quem é a Marisol? Bom, a Marisol é uma pessoa muito decidida, muito dedicada, uma mulher que gosta muito de trabalhar. Isso é muito Trabalha um bom, pouco né? demais às vezes, que isso é muito normal, vocês já estão se identificando nisso. Mas eu nasci em São Leopoldo, mas sou filha de uma família que tem um pouquinho de tudo. Assim, meu pai é lá do interior de São Francisco de Paula, de Cazuza Ferreira. A minha mãe é do interior, porque é interior mesmo, né? É interior de São Paulo, olha a mistura. É lá do interior de São Paulo, de Taubaté. E aí meu pai foi trabalhar em Taubaté, nas grandes empresas, grandes montadoras, porque ele tinha feito Senai automotivo aqui. E aí conheceu minha mãe, eles casaram lá em Taubaté, tiveram as minhas duas irmãs mais velhas, e quando minha mãe estava grávida de 8 meses, eles decidiram voltar para o sul. Na época minha avó morava em São Leopoldo, então vieram a São Leopoldo, eu nasci lá. E logo depois vim para Caxias do Sul, então sou caxiense absolutamente de coração, não me entendo, né, de outra forma. E também uma pessoa muito ligada à questão da família, à questão do trabalho, as questões que envolvam, assim, aquilo que a gente entende como os nossos valores principais, né? A fé, família, trabalho, dedicação, que a gente acredita, enfim. E aí, assim, ao longo da vida também a Marisol é uma prenda, né? Sou tradicionalista, passei em CTG quase a vida inteira, fui primeira prenda do Rio Grande do Sul, também sou professora, dei aula em escolas públicas e particulares em Caxias por vários anos. E eu acho que da onde a maior parte das pessoas acaba me conhecendo, também sou a Marisol jornalista, né? Que trabalhei quase 20 anos em TV, mas eu fiz uns 10 anos mais ou menos ainda quando estudante de jornalismo, trabalhava na UFS TV, e depois 11 anos na RBS TV apresentando o Jornal do Almoço. E aí hoje eu sou também a Marisol, vereadora, a Marisol que entendeu que a nossa participação das mulheres na política também era essencial, era um lugar importante para estarmos. Eu gosto de dizer uma frase, Ju, assim, eu sempre falo que nós somos a soma. Exato. E é assim que eu entendo, a Marisol é isso, a soma de uma série de momentos, de escolhas, de pessoas, de acontecimentos. Essa é a Marisol. Que maravilha. Tanta coisa, né? Vocês viram que, assim, é uma estrada bem longa, né, Marisol? E me diz uma coisa, assim, me conta um pouquinho, porque agora eu fiquei curiosa, né? A gente acha, assim, que a gente faz muito, que a gente trabalha muito, a gente cansa, a gente é mulher, então a gente tem uma sobrecarga muito maior, né? Muito maior, porque, assim, a gente sempre diz que o Elas em Pauta é um programa justamente para todas as mulheres. Então, a gente entende que tem a mulher que é empreendedora, a gente entende que a mulher que é CLT, a gente entende que tem a mulher que é dona de casa, mas todas somos mulheres e todas merecemos o respeito, né? Assim como mulher-mãe, então tem a mulher que é mãe de família, tem a mulher que é mãe solo, tem a mulher que não é mãe. Então a gente trouxe isso para todas as mulheres. E eu acho que é exatamente o que tu disse, a união de todas nós, né? Conta um pouquinho para nós, assim, em toda essa tua passagem, em tudo isso que tu já viveu, tu enfrentou muito, assim, a questão do machismo, porque tu iniciou antes, né, da gente, então tu já tem uma jornada aí bem bacana, assim, tu sofreu bastante com isso? Sabe que eu acho que essa questão do machismo, ela existe, ele é muito forte, mas às vezes ele é muito disfarçado, né? Então tem vários momentos em que a gente nem se dá conta, muitas vezes, que tu está vivendo isso. Vamos lá, eu quando
decidi, né? E não foi uma decisão tão simples assim, até porque não fez nunca parte de um planejamento da minha vida o ingresso na política, por exemplo, né? Que eu acho que aí a gente fala de um ambiente que é predominantemente masculino, foi a vida inteira ocupado por homens. A gente tem conquistado cada vez mais espaços, mas eu me lembro muito bem, como se fosse ontem, quando eu pedi demissão da RBS TV, depois de 11 anos, é porque eu sou, Ju, para quem está aí nos acompanhando, uma pessoa muito... Eu gosto de ser muito 100% onde eu estou. Eu gosto de fazer de verdade. Ninguém vai chegar, a gente vai lá participar, mas tu pode fazer como? Não. Se eu vier aqui é para estar aqui. Se a gente tem um tempo para falar, esse tempo eu estou aqui contigo para falar. Eu gosto de ser 100%. E aí eu sentia que todo esse tempo de RBS mesmo, eu já estava entregando um pouquinho menos do que eu gostaria de entregar. Então, às vezes eu dizia, poxa vida, mas será que não seria mais legal ter alguém nesse lugar, assim, com mais gás, assim? E não era, talvez as pessoas de casa nem tivessem percebido, e muitos me dizem isso. Eu não tinha nem notado ainda, por mim podia ter ficado mais tempo, mas a gente sabe do próprio tempo. Então eu percebia isso, assim, que já estava talvez na hora de buscar algum outro desafio. Eu queria sentir um frio na barriga, fazer uma coisa diferente. E naquele momento, foi no final de 2018, eu fui convidada para trabalhar como assessora de comunicação. Então continuaria sendo jornalista, só não mais de TV, e trabalharia numa assessoria de imprensa na Assembleia Legislativa, né, trabalhando junto com o deputado estadual. E aquilo para mim foi um super desafio. Cuidem do que vocês pedem para o universo, porque ele manda, tá? Ao seu tempo, mas ele manda. E aí eu queria o frio na barriga, ele me mandou um iceberg inteiro, não é? Pensei, meu Deus, trabalhar com política, né? Um lugar tão diferente, numa assessoria de comunicação, ou seja, não mais na TV, que já estava confortável, já conhecia mais sobre tudo aquilo, né? Então, um lugar completamente diferente, tendo que morar metade da semana em Porto Alegre, era tudo muito diferente. E isso me desafiou do jeito que eu queria, fazer algo que fosse completamente diferente do que eu já tinha feito. E aí, quando eu entrei nesse ambiente, a gente percebe o quanto ele é masculino ainda. E será que as pessoas começam a te enxergar de outra forma, sabe? Porque tem isso, né, na política. E eu falo muito, as pessoas me perguntam, isso é uma das coisas que eu mais ouço. Eu sou vereadora em Caxias do Sul, já em segundo mandato, né, reeleita na última eleição. E aí as pessoas me dizem, tu sofre isso lá dentro? Como é que é? Talvez, eu gosto de dizer isso sempre, talvez, João, pela minha história, pela minha trajetória, tenha um respeito em relação a uma série de coisas. Vou dizer que quando eu estou falando, eles ouvem. Os colegas homens também param para ouvir. Então, nesse sentido, eu não vou ter. Mas eu brinco com as pessoas. É naquele sentido assim, não vão deixar de me chamar para uma discussão. Quer dizer, não vão deixar de me ouvir numa discussão. Mas se eles precisarem não me chamar para essa reunião, é assim que é com mulher. Não estou falando só de mim. Mas em geral é isso. Assim. Talvez eles até te ouçam. Mas se tu estiver ali, porque se eles puderem que tu não esteja, a discussão vai ser feita entre eles mesmos e aí vão decidir e acabou. Porque até numa eleição, para concorrer, para mim foi assim. Quando vieram os primeiros convites e que eu disse não, nem pensar, tô fora, não quero esse tipo de incomodação para minha vida, era muito sincero. Mas nós mulheres, se alguém pedir para vocês aí, pedir para ti, vamos concorrer, quem sabe? Deus, a gente vai fazer uma lista. A gente vai dizer, não vai dar. Eu dizia, eu não estou qualificada para isso. Imagina se for no maior cidade do estado, vocês estão doidos. Não vou dar conta, eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha vida, eu tenho não sei o quê. Não sei se eu vou dar conta depois. Alguém que nunca me viu, não sabe nem quem eu sou, ir lá me criticar em algum lugar. A gente tem 1 milhão de coisas. 1 milhão, né? A gente tem o medo da exposição. De tudo, vezes, da crítica, né? isso aí. E será que eles têm, Ju? Será que, de maneira geral, né? A gente está falando aqui de maneira geral. Isso para aí. o homem, que sempre viu homens nesses lugares, eles vão dizer, bora, vamos lá? Isso aí. É só isso. Exatamente. Porque eles não têm que levar o filho para a escola, não têm que Exato. buscar o filho, não têm que pensar no não sei o quê, não têm que organizar a casa. Muitos são colaborativos, eu não tenho dúvida disso, que estão juntos, eu sei que sim. Mas naturalmente, estruturalmente, eles não têm
obrigações Isso. que se tornaram Porque a grande parte é do feminino, né? Digamos assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ser a mãe, ser a dona de casa, e a gente conversa muito sobre isso, né? Fala assim, mas por que tu gosta de fazer tudo? Porque é o meu perfil. Eu gosto de ser essa pessoa. E eu gosto de ter o meu negócio, eu gosto de trabalhar, mas eu não abro mão de ter a minha família, de ser a Jo mãe, a Jo esposa, a Jo criança quando tá na casa dos pais, sabe? Eu não abro mão de ser eu. Mas a gente tem que saber se posicionar. Então eu acho que a mulher ela tem que saber se posicionar em todos os ambientes. Se posicionar como profissional, se posicionar como mãe. Eu não vejo que não só a mulher, mas o ser humano ele tem que ter um perfil para cada ambiente, né? Não é mudar o caráter, mas é ter um perfil. Eu não posso ser a mãe 24 horas quando eu estiver atendendo um cliente. Exatamente. Né? Então eu tenho que ser a profissional. Então eu acho que esse julgamento para o feminino, eu mesma ainda tenho um pouco, sabe, de receio. Porque se tu for ver, assim, o nosso setor, ele também é um pouco machista. Porque hoje no setor condominial, tu vê, a maioria são síndicos homens, donos de administradoras são homens. Então, quando tu chega, mas é uma mulher, ou a empresa de segurança. Muitas vezes eu ia apresentar a empresa de segurança e eles falavam, tá, mas não tem um homem? Tá, mas por que precisa ter um homem? Quer falar com o dono? Não, mas pode falar comigo, né? É isso? Entende? Não, muitas vezes tem aquela relação, assim, e na política tem muito isso, de se tu estiver ao lado de um homem, às vezes, né, a pessoa vem e acha que o vereador é o outro, né? Não é tu, assim, que tá ali junto. Já passei por uma situação que foi uma brincadeira em determinado momento de um equívoco de nome. Foi muito engraçado. A gente estava num evento importante, assim, de uma corporação de segurança, e aí quem estava fazendo o protocolo, né, chamando as autoridades, era uma pessoa de fora daqui da região. Então falava os nomes muito errados, era muito engraçado, assim, né, os sobrenomes que a gente tem, os nossos jeitos, que a gente conhece, né, que a gente vai falar, estou inventando aqui, mas a gente vai falar um Chies, a gente sabe que é Chies, a gente vai falar, a pessoa ali é fulano Chies, né, quem não conhece. E aí eu brinquei, Guria, resolvi brincar, assim, com a pessoa que estava do meu lado, dei um cutucãozinho, assim, disse, viu? Por isso que eu sou Santos Silva. Porque eu sou Marisol Santos Silva, eu uso Marisol Santos, mas tenho Silva. Brinquei, né, com isso. E aí, eu era presidente da Câmara nesse ano, na Câmara de Vereadores. E aí, no momento em que uma das autoridades foi falar, estava muito nervosa, inclusive, esse senhor se posicionou e falou os nomes do prefeito de Caxias do Sul, excelentíssimo senhor, presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, excelentíssimo senhor Marisol Santos. Aí eu pensei, não errou o Santos, não errou o Marisol, mas errou só o gênero, né? Dei risada, e todo mundo que me conhece, ele já deu aquela risadinha, aquele burburinho, acabou o evento, eles saíram. E aí, como assim, senhor? Eu disse, tu veio, pior que eu tinha brincado e tal. E aí eu fui para esse representante da corporação para me despedir. E estava todo mundo brincando, tirando o sarro daquela brincadeira. E aí eu fui cumprimentá-lo e disse, eu sou a Marisol Santos, a presidente da Câmara. E aí ele me disse, desculpa, Marisol, a gente se conhece, já se encontrou no Palácio Piratini, foi um erro meu, acho que eu estava um pouco nervoso e tal. Eu disse, não, mas eu lhe entendo, talvez seja mais fácil Marisol ser um homem do que a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul ter uma presidente mulher, né? Pelo perfil, pelo lugar que estava, né? Ficou um silêncio. Exato. Assim. Eu até pensei se eu precisava ter falado, mas aquilo precisava sair de mim, entendeu? Porque assim, vamos lá, Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, mais de 130 anos de história, teve 4 mulheres presidentes. É difícil mesmo a gente pensar sobre. Então, eu entendo que a gente vai se colocar devagarinho. Agora, tem uma coisa que tu falou, Ju, que eu acho que é importante para todo mundo que nos acompanha. O que a gente mais precisa fazer é a nossa observação diária. Isso que eu disse, às vezes, e qualquer um de nós, às vezes, vai cometer um deslize, vai estar na rua e vai dizer, tinha que ser mulher, quando não consegue estacionar. E não pode mais fazer isso. Tem que tirar isso da cabeça, se reorganizar, porque nós precisamos entender dos nossos lugares e que a gente só vai ocupar quando a gente tiver esse respeito. Se quando a gente fala, eu quero que as pessoas me respeitem sendo quem eu sou, com qualquer profissão, chegando em qualquer lugar, como é que eu faço quando eu chego num lugar
e é uma mulher que está administrando. Exatamente. Quer seja qualquer desses lugares. Exatamente. E o mais importante da tua fala é a gente entender que precisa respeitar, e tudo isso que a gente está lutando não é para ocupar os espaços na política, não é para ocupar a direção, não é isso. A gente está querendo e lutando muito para que as mulheres possam ocupar o lugar que elas queiram ocupar. Se ela quiser ser dona de casa, nenhum problema. Se ela quiser ser a mãe, nenhum problema. Se ela não quiser ser mãe, nenhum problema. A gente tem que lutar para que os nossos espaços sejam garantidos com a nossa liberdade de escolha. Com a nossa posição, né? Eu penso, e a gente conversa muito sobre isso. Eu falo, gente, é uma coisa assim, se ela quer ser mãe, a mulher quer ser mãe de 5 crianças, ótimo, ela quer ter uma família grande. Ela não quer ser mãe, ótimo, ela só tem que ocupar o lugar dela de mulher, saber que ela tem que fazer exatamente o que ela quer, como ela quer. Claro que tudo num consenso, né? Porque daí engloba a família. Então aí a gente já entra em outro assunto que é o casamento. Então a gente entra aqui, digamos assim, tudo vai depender da tua família, do que tu combinou com o teu esposo, né? Eu acho que tudo é uma troca, tudo é um consenso que tu tem que sempre trabalhar, mas tu se colocar o teu limite. Exatamente, inicialmente como indivíduo, né? Exatamente. E até nessa construção de qualquer relação de amizade, relação de trabalho, relação afetiva, a gente precisa saber que a gente vai construir, que a gente vai ceder, que a gente vai buscar, que a gente vai defender aquilo que a gente acredita para encontrar esse consenso que é importante, mas que antes de qualquer coisa a gente é indivíduo. Porque o que nós vemos muito, infelizmente, sei lá, quando a gente fala um assunto mais duro, né? Mas quando a gente fala da questão da violência, por exemplo, contra a mulher, o que acontece? Acontece muito que a mulher, ela não se percebe, ela não se reconhece como indivíduo. Então ela entra nessa espiral de, bom, se me disse eu preciso fazer isso, porque se diz que é assim que eu tenho que fazer, é assim que eu vou fazer, e aí quando ela de alguma maneira entende que não era mais, é que geralmente acontecem, né, as mortes. Enfim. E como está tendo, né, essa questão de, eu não sei se anteriormente acontecia com tanta frequência e não era tão divulgado, mas hoje eu acho que por conta das redes sociais também, né, tá tudo muito exposto. Se amplia, então, né? Se amplifica, exato. Né? Mas eu entendo que é a mudança nossa de perfil também. Porque, vamos lá, não acontecia por quê, talvez? Porque a mulher, antigamente, ela se submetia a tudo. A tudo, a sofrer as agressões, inclusive físicas, não só psicológicas, que já é um absurdo, mas inclusive físicas dentro de casa. E quando ela não aceita isso, ela gera, né, essa relação, essa reação que vem ao contrário. Então, mas o que não significa de modo algum que ela precise mudar esse comportamento, né? Ela tem que sim ser firme naquilo que ela acredita, buscar as melhores formas para seguir fazendo aquilo que é o melhor, que ela entende que é o melhor para ela. Exato. Né? E hoje a gente tem assim essa questão da violência doméstica. Eu vejo que é por conta exatamente do que tu dissestes ali, né? Anteriormente, digamos assim, aceitava tudo. Anteriormente, se nós olhar bem lá atrás, eu vejo assim, na época da minha mãe, da minha avó, então assim, elas não trabalhavam fora. Minha mãe trabalhou fora há muitos anos, né? Mas eu acho que assim, era aquela coisa, eles trocavam a submissão. Eu entendo que a palavra submissão é tu ter um comum acordo com o teu esposo, né? Digamos assim. E anteriormente eu acho que eles entendiam a submissão como eu mando, tu obedece. Isso, é um lado só. Isso. Então eu acho que hoje é por isso que aumentou um pouco essa questão de violência, que é um assunto que gera muita polêmica, né? É um assunto que, assim, chega a entristecer todo mundo que fala. Isso é chocante, é assustador, a gente entende que é muito complexo, mas que a gente precisa ir conversando, né? E não pode conversar só naquele momento já quando a violência se institui. A gente precisa pensar em antes, em como é que é o comportamento, como é que a gente educa filhos, né? Eu não tenho filhos, mas como é que a gente tem afilhados, muitos, né? De não todos. Mas como é que a gente ajuda a educar, né? Porque também, vamos lá, se a gente diz, o mundo, a gente precisa repensar, as mulheres têm que ocupar seus espaços, os homens têm que entender, mas na nossa casa a gente tem um menino e uma menina, é só ela que lava a louça? Exato. Bom, aí não dá, né? Eu não posso cobrar nada de ninguém no futuro. Porque o futuro, ele não é uma coisa que ele não existe hoje, ele só está lá. Ele é preparado hoje, né? Amanhã já é o futuro
de hoje. Então é isso, a gente tem que ir construindo e buscando as melhores formas também de educar a sociedade, de ir na escola, como é que é o comportamento, de entender isso, né? E vamos lá, gente, ninguém está falando aqui que é fácil. E o exemplo, né? Falando em mãe, maternidade, eu acho que assim, eu vejo pelas minhas filhas, não adianta nós falar assim, tem que fazer isso, isso e aquilo. E eu não faço nada disso. Eu não faço nada. Então, a criança ela só vai aprender com o teu exemplo. Exato. Nada além disso, não vai passar nada além disso. E falando como a Marisol, professora, tu deve saber muito bem do que eu estou falando, né? Porque eu acredito que uma professora, ela educa muito mais algumas crianças do que a própria casa. Exato. E a gente vive em vários lugares, né? E eu nem falo sobre a questão de... a gente sabe de famílias que muitas vezes têm dificuldades, né? Não são tão estruturadas, não são tão organizadas, não tem tanto esse tempo, esse amor, esse cuidado, e isso não está, né, num lugar, assim, não é só onde há vulnerabilidade, que é um preconceito que a gente tem. Isso é em todos os lugares, em todas as classes sociais, isso acontece sempre. A questão dessa desestrutura. Então a gente precisa, assim, enquanto prof, a gente tem esse cuidado, né? Tem esse olhar maior, assim, tu percebe muitas vezes na criança uma carência de uma palavra, de um afeto, às vezes de um não, porque muitas vezes para se compensar na hora da educação a gente acaba deixando tudo, né? Que também não ensina ninguém, porque a gente precisa desde sempre aprender a lidar com frustrações, nem tudo vai dar certo, nem todas, a gente, né, sabe bem disso, que muitas coisas que a gente entende que são as melhores não serão as melhores, que aquilo que a gente quer hoje, talvez não seja hoje, seja ao tempo de Deus, né, que seja mais adiante, então que a gente precisa ter esse entendimento de espera. Então, sem dúvida nenhuma, o magistério me ensinou muito também sobre isso, sabe? Esse olhar, esse cuidado, a chamar as famílias, a entender também como chegar em cada uma. Porque a gente precisa pensar que falar sobre determinados temas com pessoas de uma geração, assim, é muito diferente de falar com outras. Se a gente pega os jovens, hoje tem coisas que a gente vai dizer para eles que para eles olham, mas acham que está tudo certo, está tudo normal, está tudo bem. Mas se a gente for conversar com meu pai, se a gente for conversar com o vô, com um tio mais velho, não adianta. Ele não vai entender. E não significa que a gente não precise ir contando, né? Porque muitas vezes a gente segue. Eu sei que tu tem esse entendimento, mas pensa comigo. Será que está certo? Será que a gente precisa desrespeitar uma pessoa por uma escolha, ou por, sei lá, qualquer coisa, né? Por uma atitude que tomou? Calma, vamos entender. A gente está aqui para se ajudar mesmo, né? E a geração de hoje em dia, eu não sei se eles vieram eu brinco que eles vieram com HD diferente, né? Totalmente. Porque eu vejo, assim, as gurias, é uma diferença, eu tenho uma de 11 anos e uma de 6. A diferença delas já é gritante. Então, tu imagina as próximas gerações. E aí hoje eu vejo muito assim que os pais assim liberam muito o celular 24 horas por dia, porque acalma, né? Muitas vezes tu tá ali correndo, tu quer trabalhar, tu quer fazer alguma coisa, pega lá, vai lá um pouquinho. Mas aí tu tem que entender que tu tem que dar atenção precisa de noite. Meia hora, 1 hora, 2 horas. Vamos ler, vamos brincar, vamos conversar, o que aconteceu. Eu acho que nem toda mãe educa 100%, nem toda mãe é perfeita, né? Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Eu sempre digo assim, eu posso errar em tudo, eu posso pecar em tudo, mas eu não posso pecar na criação das minhas filhas. Eu não posso pecar dentro do meu casamento, porque é a base, né? Eu sempre utilizo a minha família como a minha base. Então, a gente muitas vezes deixa, pega lá o celular, vai lá um pouquinho, vai jogar um joguinho, porque tu precisa de um tempo para te finalizar um documento para um cliente, tu precisa daquele momento rápido. Mas tu tem que se cobrar que tu precisa de noite ter uma conversa. E aí, filha, como não pode 100%, né? Que equilíbrio é tão importante, né? Sabe que eu vivi isso há um tempo atrás, assim, quando a filhada era menor. E aí, às vezes, eu ficava a gente ficava um tempo sem se encontrar, né? Eu e os meus compadres, assim. Então, eles iam lá em casa, o amor, chegava, né? Meu afilhado, a gente brincava ali, abraçava e tal. E aí, a gente queria conversar. E a gente não tinha tido esse tempo de conversar, porque fazia tempo que a gente não se via. Mas ele também queria atenção. E aí, não demorava muito, alguém oferecia para ele o celular, ou ligava a TV para ele assistir lá um desenho, para a gente poder conversar. E aí, em determinado dia, eu me lembro que eu disse para minha comadre, amiga, tudo errado, né? Tá tudo errado.
eu consigo conversar com vocês em outro momento, se a gente se falar por WhatsApp vai dar tudo certo, mas eu não quero que ele tenha essa visão da madrinha dele, que quando ele vem na Dinda, a Dinda que é prof, que adora brincar, encortar, colar, pintar, desenhar, adoro, não está com ele nesse momento. E quando ele vem na Dinda, imagina ele quando crescer, vai dizer, me lembro muito quando ele era na Dinda ficar assistindo televisão. Ah, não! Exato. Ainda se fosse a Dinda, não chamava almoço, mas nem era o caso. Não dá, entende? Não, ele tem que estar na Dinda para brincar com a Dinda, eu quero que ele ali adiante, e eu amo isso, porque hoje isso acontece, eles moram em outra cidade mais longe. E quando eles vieram me visitar, eu lembro como se fosse ontem, assim, que ele já chegou, já decidindo onde é que estão os nossos lápis. Me dá aquele quentinho de dizer isso, né? É isso que eu quero que a gente que tenha esse tempo, que a gente possa estar junto. E que, assim, não é uma crítica a ninguém, às vezes vai precisar fazer isso, tá tudo certo. O que precisa é de equilíbrio. Porque nas telas, vamos lá, tem muitas coisas que a gente não está enxergando. Que a gente não, na verdade, e assim, são coisas que muitas vezes a gente enxerga com um olhar, mas é um olhar, as crianças enxergam com um olhar totalmente diferente, tá? E sobre isso também ali das lembranças, né? A gente tenta fazer de tudo, eu pego sempre assim, o que eu passei, isso aqui é uma lembrança boa, eu vou replicar nas minhas filhas. Agora, isso aqui eu não gostaria de ter passado, eu vou fazer de tudo para elas nunca passarem por isso. Então, eu acho que é uma questão de tu filtrar o que tu vai passar para tua geração, né? E isso se chama aprendizado, né? Exato. Isso é uma questão de maturidade, é tu entender o que é o mais importante, né? Então, por isso que eu falo, equilíbrio é fundamental, assim, porque, vamos lá, essas crianças que a gente está criando de alguma maneira só no celular, e a gente estava falando esses dias, até gravei um vídeo para as minhas redes sociais, falando sobre a questão da criança do movimento. Nós estamos falando sobre crianças que não conseguem, eu fui professor, que não têm domínio sobre o próprio corpo nem para caminhar direitinho, para correr, que não conseguem chutar uma bola, que não conseguem subir numa árvore, que tem medo de se, sei lá, de entrar num brinquedo, não sabe o que é uma gangorra, não sabe nada. Por quê? Porque ela atrofia até movimento, gente. Isso não é uma coisa lá distante, está do nosso ladinho. Crianças que não conhecem, que acham que, a gente brincava, né, que acha que o leite vem a caixinha, essas coisas, é um estereótipo, mas, gente, é muito real. Exato. É muito real. E é real e é triste. É horrível. E aí vão virar esses adolescentes e vão virar adultos. Vivemos uma situação esses dias com uma jovem, bem jovenzinha, que a gente estava num momento na rua e a gente foi junto para uma feira. Ela se surpreendeu com a feira. Tudo bem. Como assim? Nunca comprei uma coisa que não fosse assim no saquinho. Porque eram as frutas, né, espalhadas e lindas. Então, que mundo a gente está criando? O que a gente está pensando? Então, isso tudo precisa ser pensado. E essa questão da educação, ela vai estar sempre muito ligada às mulheres, né? Não é, mais uma vez eu digo, não é um dizer que os pais não estão presentes, estão e muito, e a gente sabe disso. Mas tem uma questão muito feminina nisso também, né? Desse olhar que é mais abrangente, que é mais sensível, que precisa estar presente nessa relação de educação. Porque já diz, né? Diz não tocando em religiões, enfim, mas já diz a Bíblia, né? A mulher edifica o lar. Exato. Então não diz lá que é o homem que tem que educar, que é o homem que tem que criar. O homem ajuda, muitos maridos, assim, o meu... Tem que fazer parte. Junto à obrigação. É isso aí. O meu não tenho o que questionar, mas a mulher, ela sempre vai carregar aquele peso maior, entendeu? Ela sempre vai ter aquele peso que eu preciso fazer. Se eu não fizer, não vai ser feito. E nem é por ser mais, por melhor ou pior, mas é porque o olhar é diferente. E isso é para todos os espaços. Inclusive hoje no espaço de política, o que a gente entende? Por que as mulheres são necessárias? Porque, poxa vida, por mais sensíveis que sejam os homens, será que... Eu falo de alguns assuntos, por exemplo, que a gente trata hoje, né, muito como vereadora lá. Agora uma pauta, a gente até tem uma frente parlamentar, que é das crianças, principalmente, mas é das pessoas com diabetes do tipo 1. Tem gente que vai estar nos assistindo dizendo, nunca nem ouvi falar. Ou vai dizer, o diabetes é aquele de comer muito doce? Não é esse é o tipo 2, meu pai tem. Tomou remédio por muito tempo, chegou um momento que não dava mais remédio, porque começou a ter que aplicar insulina. Não é isso que a gente está falando.
A gente está falando de um tipo de diabetes que é uma doença autoimune, que geralmente aparece já na infância, e que não é que o pâncreas funcione um pouquinho só, que produz um pouquinho só de insulina. Ele não produz. Então, essa pessoa, essa criança vai precisar de insulina sempre, todos os dias, para poder ir controlando os seus índices de glicemia. E o que isso significa? Tu imagina eu lá no meu gabinete, um dia chegam as mães para conversar comigo, contando de crianças pequenininhas, de bebês, que precisam ficar furando o dedinho várias vezes ao dia, bebês, várias vezes ao dia, para poder ver o índice de glicemia, para ver quando precisa de aplicar de insulina, quando precisa cuidar. Porque a diferença entre a aplicação ou não é passar um pouco mal, é a morte, muitas vezes. Então, é um cuidado eterno para o resto da vida, é um cuidado que envolve a questão de autoconhecimento e tal. E aí, essas mães que foram nos procurar, assim, que hoje é uma pauta muito nossa, será que teria essa mesma visão, né? Se não fosse um olhar mais sensível de uma mulher, será? Talvez. Ali não foi o que aconteceu. Ou quando vem uma pessoa, quando vem uma mãe no gabinete para me contar, que é uma outra pauta que a gente trabalha muito, esse me assusta um pouco mais, é bastante complexo. Mas quando ela vem dizer que gestante, quase finalzinho de da gravidez, ela vai para o hospital para fazer um exame. Só para acompanhamento, já quase um mês e pouco, 2 meses do nascimento. E aí um ecografista zero sensível passa e diz, não tem nada aqui. Não ouço mais nada, não tem nada aqui. E aí no momento de susto, de pânico, vão chamar médico, então aí precisa, já se sabe, não temos mais batimentos cardíacos, não temos mais, né, teremos um natimorto, mas ela precisa fazer um parto induzido, ela precisa fazer o parto, e aí ela me contando, linda a expressão dela, diz, ele nasceu morto. Para ela esse sentimento, né, de que foi quando saiu, né, quando deixou a barriga e esse colo que ela tinha, né, guardado por tanto tempo e aguardando por tanto tempo, aí ela precisa ir para uma mesma sala de recuperação, num hospital, no dia mais triste da vida, convivendo com mulheres no dia mais feliz das suas vidas, ouvindo o choro de bebê, ouvindo alguém passar por ela e dizer, esse já foi para a geladeira, ouvindo uma enfermeira desavisada, e o teu bebê, mãezinha, já veio para ser amamentado? Isso é cruel, é absurdo. É absurdo. Mas será que isso tocaria? Se a gente não tivesse mulheres nesse lugar para pensar, o que a gente vai fazer? Vamos pensar em projeto de lei, vamos atrás, o luto parental precisa ser visto, o que não... Entende? Então, é nesse sentido assim, que eu penso que a gente precisa, e não por se achar mais ou menos, mas por entender que a gente precisa desse olhar sensível em todos os lugares. Né? Porque, nossa, é uma situação que tu pensa assim, meu Deus, tu entende? Porque eu, graças a Deus, quando nasceram minhas 2 filhas, exatamente, é o momento mais feliz da nossa vida. É o momento que tu tá lá, que tu só quer pegar, tu só pensar, e agora? Agora, minha expectativa daqui. Daqui, né? Eu lembro da minha primeira gestação que eu peguei e falei, meu Deus, agora eu não tenho mais como devolver. Agora eu virei mãe, né? E o que tu falaste aí, meu Deus do céu, eu não me imagino no lugar de uma mãe, entende? Porque ela é mãe. Tu imagina que ela tava no pós dela. É o momento mais sensível da mulher. Inclusive depois, né? A gente fica por meses ali sensível, por meses. E isso é uma coisa que é um assunto que a gente não vê falar muito. Mas é um assunto bem complexo também. Porque quando nasce lá, bonitinho, nenenzinho, todo mundo só pensa no nenê, né? Então, acabou, né? Vai lá visitar, vou lá visitar o nenê. Ai, que bonitinho. E a mãe que tá lá toda esgualepada? Será que também já era hora? Será que não sei o quê? Será que não valia perguntar? Dar um outro tipo de apoio, né? E tem toda uma outra questão, né? Porque a questão feminina, ela envolve muito, né? Os hormônios, o tudo. Nossa. A gente vai falar nesse tempo de puerpério, depois a gente vai pensar mais adiante sobre menopausa, sobre climatério, são tantos momentos diferentes que envolvem e que mexem profissionalmente, que mexem emocionalmente. Então, eu penso muito sobre isso, assim, por que a gente tem que estar? Porque a gente tem que ter esse olhar. E é um olhar que está dentro da empresa, é um olhar que está aqui dentro, com certeza, para vocês, de ter um entendimento mais amplo, maior, como é que a gente lida com o cliente, como é que a gente fala com o outro, como é que a gente vai entendendo as pessoas,
é necessário e é importante. Humanizado. Exato, exato. Tu sabe que teve um caso que a gente fomos chamados numa reunião num condomínio, e onde era uma síndica, e ela é mulher, né? E ela disse assim, não, porque eu quero que elas venham, elas têm que chegar às 8, elas têm que parar exatamente ao meio-dia, elas retornam a 1h e elas param exatamente às 5h30. Eu não quero o lanchinho da tarde, eu não quero saber se ela tá cansada, se ela não tá. E aí eu falei para ela, numa assembleia, na frente de todos, eu falei, então, a minha empresa não faz mais questão de te atender. Porque tu não sabe se aquela mulher que está limpando o teu condomínio, ela não apanhou do marido em casa, se ela tem o leite pro filho dela, se ela não tá com o filho doente, se ela não perdeu um parente. Ela é mulher se ela não tá nos dias. Então, como que tu vai exigir 100% de uma pessoa todos os dias? Isso não é humano, entendeu? Isso não existe possibilidade. Eu sou muito coração nisso, sabe? Às vezes até eu sou um pouco cobrada ali, tipo assim, às vezes tu deixa as pessoas passar dos limites. Mas eu penso, sabe? E o limite devia ser cada um cuidar do seu, né? Tu não precisa exigir a ação da pessoa, né? Não deveríamos exigir, Exato. pelo menos, né? Então eu penso, às vezes elas ligam assim, hoje eu não tô legal. Amanhã eu faço mais, assim, ok, tá tudo certo, entendeu? Eu também tenho dias que eu não tô legal. Eu não posso cobrar que todo mundo seja igual eu. Eu muitas vezes eu não tô legal, ok. Não, eu vou ir ruim mesmo, eu vou ir doente mesmo, eu vou ir triste mesmo, mas eu vou e faço. Mas eu sei onde eu quero chegar. Cada pessoa tem que saber onde quer chegar. Cada pessoa tem que saber o que é bom para si, o seu limite. A gente volta pro de sempre, né? O que a gente falou antes, não tem uma receitinha assim. E a gente só precisa, que é o que eu entendo, assim, básico em qualquer situação, é que a gente tenha esse autoconhecimento, que a gente consiga entender como é que eu funciono e começar a observar, mas espera aí, será que tá certo mesmo ter ido hoje? Se eu não tô legal? Tá, mas peraí. E se eu enlouquecer? Eu, que sou uma pessoa, como eu já falei, que adoro, tá sempre envolvida fazendo um monte de coisa, mas será que eu não merecia hoje descansar um pouquinho? Será que hoje, que eu não tô legal, que eu acordei, não sei o quê? A gente precisa se conhecer um pouco mais, assim, sabe? Se valorizar. E nessa questão que tu traz de exemplo, nesse momento aí da reunião, eu vi muito, vivi em alguns momentos em estar, né, em liderança e ter pessoas que atuavam ali junto comigo, e a pessoa dizer, elas têm um intervalo, mas elas fazem não sei o quê, elas não ficam aqui. Intervalo. Isso aí. Se ela quiser deitar no chão ali, no lugarzinho dormir, se ela quiser ir lá fora, dar uma olhada ao sol, se ela quiser comer, se ela... no intervalo do lanche, elas não comem, elas ficam... Só querem conversar. Qual é o problema, né, disso, assim? Então, a gente precisa desse olhar que seja de verdade mais humano, assim. E isso é a gente se policiando todo o tempo. A empatia, né? Eu acho que só essa palavra, assim, se todo mundo tivesse um pouquinho de empatia, eu acho que o mundo ia ser 100% melhor. Assim, eu também não tenho dúvida. As pessoas não se colocam no lugar das outras. É tudo um julgamento, e entre mulheres mesmo, né? Entre mulheres, nós falamos isso no último programa. Chega uma mulher lá toda linda, bonita, maravilhosa. Aí tá lá, que hoje eu vou sair de qualquer jeito. Então foi uma escolha tua. Escolha tua. Se tu não quis passar um batom, se tu não quis se arrumar, tu vai fazer exatamente o que tu quer. E aí vai chegar uma mulher lá toda linda e bonita assim, nossa, precisava vir assim. Gente, já começa aí, entendeu? Ela quer já ir, amor. Sabe que eu me lembrei disso uma vez, nós fomos fazer, já fiz várias vezes, mas uma vez a gente foi fazer rafting. E aí, uma amiga, que eu gosto muito, a maquiagem é o dia dela. Ela ama se maquiar, ela tá sempre linda e ela vai fazer rafting. E aí todo dia ficou, nossa, vai se atirar nas corredeiras no rio, tá toda maquiada, toda produzida. É dela, né? Quando acabou o rafting, ela foi em primeiro lugar. Onde é que tá a fulana? Tá lá se maquiando. Cara, aprenda a respeitar, que se aquilo para ela é importante, qual é o teu problema com isso? O que influencia na tua vida isso, de verdade? Mas eu entendo, assim, que nós, por muito tempo, e isso não é a culpa hoje de ninguém, mas a gente precisa entender como ir mudando isso. Mas estruturalmente a gente foi colocado, assim, nós mulheres, como se nós fôssemos adversárias, né? Exato. E a gente não pode se gostar muito, se elogiar, então é um problema. Então aí tu tá ali na rede social, tu passa e diz, nossa, elogiou, que bonita. Curte, só ficar se achando. Gente, sério? Curte, comenta, que linda que tu fica com essa cor, que legal, que bonito te ver assim. Eu não sei, mas se for sincero, por óbvio, né? Se não for, nem falo nada, guarde, que é muito melhor. Mas se for sincero, né? Que legal que a gente possa se olhar com esse carinho, né? Se elogiar.
E eu falo muito sobre isso, assim, também, da gente tentar ter esse olhar que eu vejo muito aqui, de buscar também outras mulheres, né? Porque muitas vezes a gente tem um discurso muito legal, mas na hora da prática a gente acaba não conseguindo ter essa mesma forma. E, como eu repito sempre, não estamos dizendo, não quero ter homens trabalhando comigo, não quero ter... Não é isso, quero ter. É importantíssimo que, justamente, eu acho que o grande problema da humanidade é que a gente sai do 8 e vai para o 80. Isso aí. Então, vamos lá. Falando sobre qualquer questão que a gente tenha visto, era assim. Então, era horrível, elas não podiam fazer nada, elas não sei o quê. Bom, agora elas podem fazer tudo e fazem qualquer coisa sem... Não. Vamos de novo? Vamos achar responsabilidade, equilíbrio, entendimento nessas tantas posições que tem entre um lado e outro, né? Então, é esse encontro, assim, que eu acho que a gente precisa e não é fácil. Não. E não é pra gente... Bom, a partir de hoje eu já sei. Então, a partir de... Não. Eu vou errar todos os dias. E vou ter que entender, vou ter que me melhorar, vou ter que perceber, mas por que não? Passei aqui, não... Volta. Que lindo. Vamos dizer pra ela, que lindo que tu tá hoje. 2 segundos. Amiga, que orgulho de ver em tal lugar. Que legal. É isso. Então, é todos os dias. Eu falo muito para as pessoas que... Vai ser um bobinho, assim, mas só pra gente entender o que eu quero dizer. Eu tinha uma expressão dessas que a gente repete sem pensar, cuidem delas também, que eu falava muito, não sei o quê, quando acontecia alguma coisa legal, eu dizia, Deus é pai, não é padrasto. Um dia, eu vi, Deus é pai, não é padrasto. Eu voltei e disse, meu Deus, mas que absurdo é isso que eu falei agora? Naquele momento eu estava na fila de adoção, ou seja, como assim? Eu acho que um padrasto não é. Como? Quantas relações, quantas famílias a gente conhece constituídas hoje, muito bem constituídas por pais, por mães que não são quem gestor, no caso, sim, mas que são pais sensacionais, que foram encontros incríveis de vida e de amor. Exato. E eu sou a questão, gente. Eu digo para todo mundo assim, o meu pai não é meu pai de sangue, né? Mas ele é o meu pai. É isso, ele né? Ele é o melhor pai do mundo. E tu sabe que o doido é isso que eu quero te dizer, que eu penso absolutamente igual, não tem nenhum sentido. Mas por que a gente fala? Então é sem querer, a gente fala repetindo por repetir, então a gente não pode. Vai até Deus é Pai, que Ele é mesmo, e para por aí. Isso aí, ótimo. E para por aí. Acabou. Mas é só um exemplo bobinho, mas só para a gente entender o que eu quero dizer, assim, que a nossa... nós estamos aqui para crescer e para evoluir a cada instante, a cada minuto, com as dificuldades, com as conquistas, com as pessoas que vão cruzando o nosso caminho que a gente não conhecia, de repente conhece, entende, aprende e valoriza e se inspira todo o tempo. Então, a gente também tem que entender que a gente vai errar. Nós estamos aqui para isso, para aprender, mas que repetir não precisa, né? Não tem necessidade. E essa questão do feminismo, ali nós voltando um pouquinho antes, falando de feminismo, machismo, então eu sou uma pessoa que muitas vezes eu até peco nisso, sabe? Porque eu penso assim, tá, mas daí tu quer ser a empoderada, daí tu começa a cobrar as pessoas assim no teu subconsciente, né? Tu quer ser a empoderada que faz tudo, mas aí, e o preço? Porque hoje a gente tem isso também, né? Mas eu posso fazer tudo, eu sou aquilo. Tá, mas e tu tá seguindo passo a passo? Ou tu simplesmente saiu do não faço nada e agora eu posso fazer tudo? Exato. E aí tu vai criar atrito, tu entendeu? E aí, e o vitimizar, que eu acho que é um grande problema, né? Eu acho que, claro, tem várias coisas que são absolutamente polêmicas nessa conversa, que dariam umas 3 horas de bate-papo, mas essa questão do ser ou não ser feminista. Eu sou uma mulher, que eu me considero uma mulher feminista. Essa feminista que acredita que nós mulheres temos que ter espaços, que a gente veio lutando, que a gente não pode hoje jogar fora tudo que foi construído. Gente, nós estamos aqui, vamos lá, 90 e poucos anos a gente não votava. Para uma mulher, a mulher não podia votar. Para ela votar, o marido, depois de muito tempo, inicialmente foi o marido, tinha que permitir que ela votasse. Ou então a mulher só podia votar se ela fosse escolarizada, não sei o quê, mas a mulher não era escolarizada, porque ela não podia estudar. Então, assim, claro que é uma construção para a gente chegar aqui. Eu entendo uma mulher feminista. Mas aí vem aquele mexe, assim, que já... não, a feminista é aquela que grita na rua, ou que sai com não sei o quê, ou que não... Enfim, vocês sabem do que eu estou falando, mas uma série de questões. Não, gente, não. O movimento feminista é esse que defende
que as mulheres têm que estar nos lugares onde elas querem estar. E com todo respeito, aquela que gosta de ficar em casa, que ela não quer trabalhar, que ela entendeu que ela precisa estar com a família, não tem a vontade de empreender, não tem a vontade de trabalhar, tá tudo bem. Ela não deixou de ser mulher, muito pelo contrário, ela está fazendo aquilo que ela acredita que ela tem que fazer. Então, esse nosso olhar crítico, assim, esse olhar de julgamento, a gente precisa ir retomando, sabe? E voltando atrás. Porque daí vem essas coisas de, na minha vida política, mulher não vota em mulher. Porque mulher está sempre... Onde tem um ambiente só de mulheres, com certeza só dá briga, só dá fofoca. Né? É ou não é? A gente não ouve isso todos os dias? Gente, vamos se policiar, então. Se a gente vê que em algum momento a gente entrou nesse erro e nessa espiral, senta todo mundo e diz, gurias, vamos lá, o que está acontecendo? Não é assim. Porque estruturalmente a gente vem andando e vem falando, Deus é pai, não é padrasto. A gente não se dá conta. Então talvez tu esteja nesse movimento sem perceber. Ou quando vem uma notícia, tu diz, mas o que será que ela fez? Ou, segura um pouquinho, vamos voltar, vamos pensar de novo, vamos tentar se colocar no lugar dela. Talvez, né? Começar a buscar esse entendimento é muito mais importante. E tu falaste ali do vitimismo. Isso, nós retomando ali a questão da Maria da Penha, agressão contra a mulher, a gente vê também muitos casos disso, dessas situações, que, claro, muitas vezes, sim, mulheres totalmente corretas vão atrás dos direitos, mas a gente vê que tem mulheres que se prevalecem com isso também. Tu entende? Digamos assim, vou dar um grito mais alto, eu vou passar dos limites, eu vou faltar com respeito porque tu não pode passar daqui. E aí, muitas vezes, eu já vi casos assim, muitas vezes a pessoa nem passou dali. E aí, 190. Isso dá uma raiva. Eu tenho muita raiva. Eu tenho muita raiva, porque é muito tempo batalhando para ter conquistas, é muito tempo batalhando para que funcione. E aí alguém vem. E eu digo isso porque quando a gente trabalha no público, o que eu mais ouço é, mas é muita burocracia. Eu também acho, né? Vem a gente que vem do privado e entra e tu diz, meu Deus, às vezes para conseguir uma coisa tão simples, é tão enrolado. Mas eu pergunto para as pessoas, por que é tão enrolado? Poderia ser simples, mas era simples em algum momento, até que alguém veio e tentou burlar. Aí um espertinho deu um jeitinho e fez outra coisa. Isso aí. E aí acaba gerando isso. É óbvio que esses casos são exceções a uma regra, né? O que a gente está vendo é o contrário. Mas não podia acontecer de jeito nenhum. E essas pessoas que fazem, homens ou mulheres, ou o que quer que seja em qualquer lugar, que tem um tipo de conduta dessas, tem que ser penalizado, sem dúvida nenhuma. Porque a gente não batalhou a vida inteira para ter essas conquistas importantes para alguém vir, né? Simplesmente acabou. Isso, burlar desse jeito para a gente ficar ainda com uma fama equivocada nesse sentido, né? Exato. Então a gente precisa construir. E quando a gente fala só dessa questão de violência, que é um assunto que a gente pode falar muito, muito, né? Sempre, mas que a gente precisa pensar, porque a gente julga também demais as relações das pessoas, né? E aí, muitas vezes, tu diz, mas como é que ela aguenta? Mas ela gosta de apanhar, ela gosta de não sei o quê, porque eu fui lá, ajudei e ela voltou para essa pessoa. É que a gente convive com isso praticamente todos os dias nas situações. E a gente também precisa tirar esse olhar de julgamento, né? Porque quando é uma situação relacional, ela tem amor, né? Então, é difícil que a pessoa consiga se desvencilhar assim, da relação, né? Então a gente precisa também compreender esse olhar afetivo de novo, conversar. Mas ela voltou. Ela voltou porque ela gosta, ninguém gosta de sofrer. Mas ela voltou porque ela se sente dependente, como é que a gente tira, como é que a gente mexe. Então tem tanta coisa para a gente falar nesse sentido, mas o que eu acho? Não dá para falar só lá quando chega, né? Porque o que a gente tem tratado hoje são os índices absurdos de feminicídio. A gente não pode estar lá. A gente tem que voltar aqui para trás e pensar sobre isso. Como é que nós estamos educando as nossas crianças? Como é que os adolescentes estão entendendo isso? O que a gente tem feito para mudar essa realidade antes de qualquer coisa? E como é que a gente faz isso? Com cada pessoa entendendo o quanto elas são importantes. Quanto cada um, no relacionamento, o mais certo é quando cada um vai dar, o mais certo é quando cada um entende quem é, qual é o seu papel, o que precisa fazer, o que eu posso ceder que não tire os meus
né? Aquilo que é o que eu acredito, assim, vamos até aqui. Não, aqui eu já não consigo mais ir, então aqui já fere um pouco, então a gente vai ajustar. Então, eu sempre entendo, assim, eu tenho falado muito com adolescentes, estivemos em algumas palestras aí esses tempos, falando no Senai, por exemplo, um grupo imenso de meninas, assim, é falar isso para elas, belezas são importantes demais, para que se respeitem, assim, nesse sentido. Essa questão do feminicídio, ela acontece muito mais frequente quando a pessoa tenta se separar, né? Então, eu acho que é isso que gera o medo nas pessoas. Então, eu acho que é isso que a mulher, ela se prende. E aí, quando a gente se separa, que daí vem tudo pra cima. Então, eu acho que é esse o receio de cada mulher, sabe? Digamos assim. Exato, porque essa coisa da força masculina que é estrutural, assim, de eu não admito, mexeu com os meus brios, sei lá, o que não pode me dizer não. Da posse, né? Ela é muito grande, né? Então, por isso que a gente fala, não é que estejam acontecendo, mas talvez, sim, os feminicídios, sim, né, os números, mas a violência de maneira geral, não é porque ela acontecia, mas ela era aceita. As mulheres, e hoje as mulheres estão entendendo que elas não precisam aceitar. Mas é tão complexo que a gente precisa pensar em toda a rede de apoio e atendimento, né? Mulher precisa ter rede, né? Exato. Mulher precisa ter pessoas por perto que orientem, que ajudem, que tenham paciência para insistir um pouco em algumas coisas. Porque quando tem essa questão do amor, se é um relacionamento em algum momento ele existiu, é muito difícil entender que aquilo está sendo abusivo. Entender que aquela pessoa que era a pessoa para te proteger vai ser a pessoa que vai tirar a tua vida, entende? Só que assim, né, que eu gosto de falar bastante. Ninguém, o homem não vem, não acordou hoje, mas hoje eu vou matar. Aí. Não. Ele vem dando esses sinais. A gente tem que ir percebendo o que é isso. É não deixar sair mais, essas tuas amigas não gostam de ti, não sai mais com elas que eu não quero, essa roupa não tá legal, vou me dar aqui teu celular para não sei o quê. Gente, a gente tem que se colocar. Isso tanto para homens quanto para mulheres. Cada um precisa entender o seu papel. Qual é o meu? Gente, eu me amo o suficiente para não permitir que isso aconteça. Eu não posso deixar isso acontecer. Mas quando está envolvido, né, no relacionamento, é muito mais complexo. Então, eu entendo que a gente precisa ir lidando com isso. Assim. Quando o presidente da Câmara, a gente fez um projeto lindo, da Maria da Penha nas escolas, em que a gente tratava o tema com os adolescentes, assim, né? Com a gurizada, lá para a Câmara, a gente tinha um material que é super legal, tipo uma revista em quadrinhos, assim, Canto Juvenil, que fala sobre a Lei Maria da Penha, e depois se eles tinham que explicar os tipos de violência, podia ser teatro, música, cartazes, livro. E eu gosto de estar lá enquanto estava atuando ali com eles. E eu ouvi, tinha vários relatos. E eu me lembro muito de uma adolescente que disse, em casa isso é tão comum, minha mãe tá com, além do meu pai, minha mãe já teve mais 2 namorados. E é sempre a mesma coisa. Mas é porque ela gosta, eu acho. Porque a minha mãe só pode gostar. Porque não sei o que é isso. Eu sentei com ela. Eu disse, me diz uma coisa, tu acha mesmo que a tua mãe gosta? Tu acha que alguém gosta? Não. Talvez a tua mãe não tenha amor por ela. E ela entende que ela não merece ninguém melhor do que esse tipo de gente aí. Vamos pensar como é que tu pode fazer. É fácil, a receita não vai dar certo. Talvez não, né? Talvez não seja. Mas é a gente ir construindo, talvez, para que ela perceba, talvez ela vai repetir isso no relacionamento dela. Isso aí, é o ciclo, né? Então é tão legal que a gente vá falando sobre isso, que a gente vá... E não é falar sobre violência, é falar, antes disso, sobre respeito à sua individualidade. E aí, nós puxamos muito mais para as mulheres, nesse caso, porque a gente sabe que é muito raro alguém, para não dizer impossível, ninguém mata um homem porque ele é um homem, né? Os homens vão se envolver, são muito maior, né? O número de mortes de homens, eu não tenho dúvida, mas por crimes de maneira geral, por violência de maneira geral. Agora, alguém que mata uma mulher porque ela é mulher, ela não te quis, isso, né? Muito raro que aconteça o inverso. Então, a gente sabe que é sempre o lado mais sensível nesta situação. Por quê? Porque a gente ainda aceita determinadas coisas que não precisava aceitar. E isso não tem nada a ver com o que a gente está falando, sobre achar lindo ser mãe, sobre achar lindo um casamento que dure a vida inteira. Não, tá tudo perfeitinho, é isso que a gente quer. É sobre isso, né? Eu sempre digo que é sobre o limite. O limite. Tu não vai ser uma pessoa casada, né? Sou casada, bonitinho, tudo bonitinho.
E aí tu vai, agora porque eu sou mulher, porque tem uma lei, porque eu posso tudo, eu sou empoderada, eu vou sair nua. Então é sobre limite, é tu se posicionar, né? Então assim, tu ocupa o teu espaço e a pessoa respeita o teu espaço. Acabou. É respeito, eu acho que qualquer relação é respeito. E a gente, inclusive, no trabalho parlamentar, é algo que a gente busca muito, né? Essa questão de defender os direitos das mulheres, mas ao mesmo tempo ir buscando outras opções, outras alternativas que ensinem, que qualifiquem, que ajudem nessa questão dela entender a sua força, buscar ser uma líder no seu espaço, porque ela trabalha com a própria questão da autoestima, que eu acho que muitas vezes é o que acaba faltando, né? Porque no momento em que ela se dá conta, que ela tenta sair desse lugar, é o que vão vir essas situações mais graves de violência. Exatamente. E é triste, né? Muito. Hoje a gente vê muitos casos, e é uma coisa assim, ficou filhos, e aí aqueles filhos vão carregar assim, um remorso pro resto da vida. Como é que tu vai... E fora a questão, né, se nós... para nós não se estender muito, mas a gente tem várias situações de mulheres que cansam tanto da vida que levam, cansam tanto do peso, que elas acabam tirando a própria vida. Exatamente. Então, isso é uma coisa assim que é um assunto que vai muito além. Que vai muito além. Que se a mulher não se posicionar, não souber o seu espaço, não souber o limite, infelizmente, ou alguém vai tirar a tua vida, ou tu mesmo vai tirar a tua vida, porque daí entra a depressão, entra toda aquele peso de além de tu ter que carregar tudo, ainda tu tem aquela pressão, né, psicológica. E quando a gente fala sobre defender mulher, a gente não está falando sobre defender simplesmente as mulheres. Isso aí. Se a gente acabou de dizer aqui, né, que é quem edifica o lar, ou seja, o centro de muitos grupos, a gente está falando que no momento em que há o desrespeito, não é para ela, é para a sociedade de maneira geral. A gente precisa entender isso de uma outra maneira, né, de uma forma coletiva, que eu acho que o nosso trabalho sempre é muito focado nisso, de pensar a coletividade, de pensar a família toda, né? Como é que a gente contribui, assim, se uma mulher tiver com a autoestima, né, em ordem, se ela estiver feliz com o seu trabalho, com a sua família, com o seu... Bom, a gente tem uma sociedade que é muito melhor, né? É isso que a gente precisa pensar sempre. E temos tentado fazer, e hoje eu entendo, assim, inclusive nesse lugar que é a política, um lugar difícil, como a gente falou, eu entendo como uma obrigação que eu tenho de ir buscando outras mulheres para que elas entendam isso. Porque eu falei ontem, num evento que nós tivemos aqui, eu ouvi a minha vida inteira que a política é um lugar hostil, não é lugar de mulher, é sujo e vai te corromper. Eu tenho todas as palavras para dizer o contrário. Assim. Eu não estou dizendo que ele não seja. Ele pode ser hostil, ele é masculino, mas a política é absolutamente linda e transformadora. Porque tu está lutando por outras pessoas. As possibilidades que a gente tem, Ju, eu vou te contar, por exemplo, que em Caxias, é um sonho meu desde o tempo de jornalista, assim. E, de novo, eu tenho muito afeto pelas questões que são próximas de mulheres, de famílias, né, feminino. Desde os tempos de jornalista, agora quando a gente estava chegando assim no finalzinho do mês de julho, início de agosto, sempre vem uma solicitação para a gente fazer reportagens sobre o Dia Mundial da Amamentação, que é 1º de agosto, uma semana, enfim. E aí, logo que eu assumi como vereadora, eu recebi uma consultora de amamentação que veio me trazer uma sugestão para a gente criar uma semana municipal de incentivo ao aleitamento materno para falar mais do assunto. E aí protocolamos um projeto de lei, encaminhamos, enfim, já é lei em Caxias. Mas aí eu disse para ela, Morgana, eu preciso compartilhar contigo um sonho que eu tenho. Eu queria que Caxias tivesse um banco de leite, que nós não temos. E ela disse, Mário, é o sonho de todo mundo que trabalha com alimentação, que trabalha com mães, que trabalha com famílias, não tenho uma dúvida disso. E aí a gente começou a partir dali um movimento. Eu me lembro que o Hospital Geral estava começando a ampliação, então, né, porque antes não podia ter, porque não tinha espaço. Estava começando a ampliação e a gente começou a brigar, a ir atrás, e a gente precisa, e como é que faz, mas não tem recurso. A gente foi no Rotary, o Rotary ofereceu recurso, um projeto importante para comprar os equipamentos, mas não tinha dinheiro para começar a funcionar, então a gente foi atrás de um parceiro, um amigo, o deputado Daniel, para mandar uma emenda parlamentar para a gente conseguir fazer ele funcionar, né, abrir. Ele está aberto há um ano, resumindo assim, ele está aberto há um ano e pouquinho, ele começou em abril do ano passado, e aí a gente recebeu um balanço esses dias. Cerca de 1.000 crianças foram atendidas e receberam leite materno. Sabe o que é 1.000 crianças que teriam desde o primeiro dia, talvez,
fórmula, sei lá o que é. Exatamente. Nós estamos falando, não é de hoje, nós estamos falando para a vida inteira, uma questão de saúde para essas crianças. E aí nós estamos falando também dessas mães que estão lá, teve o seu bebê provavelmente prematuro, com dificuldade, não pôde amamentar, deve estar arrasada porque não consegue fazer isso, mas que sabe que o filho dela, de alguma maneira, tem um leitinho materno prontinho que vai dar vida e saúde para essa criança. E aí, por outro lado, a gente sabe daquela mãe que está em casa, que não tem nada a ver com esse bebezinho, mas que estava amamentando, tem leite sobrando, não tem mais o que fazer, tem que tirar porque não pode, né? Porque vai empedrar, porque, né? Isso aí. E tem que jogar fora, porque não é, já passou do que precisa. Não precisa. Ela pode doar, pode ligar lá, eles vão lá buscar o livro. Então, pensa o que é. E aí alguém vai dizer que a política é feia? Gente, se eu não tivesse nela naquele momento, brigado por uma coisa que eu acredito, não ia acontecer. Eu não estou falando só de mim, eu estou falando isso de qualquer um que queira trabalhar, que queira fazer. Olha como é lindo, como é transformador. Então, o nosso lugar é esse. É o lugar que a gente precisa estar para ser escuta, que é muito feminino esse cuidado de ouvir, de entender, de acalmar e de levar adiante. Exatamente. E aí trazer mais. Que a gente consiga também mudar o nosso olhar nesse sentido. Porque é um setor, né, por isso que eu iniciei ele te comentando sobre o machismo, que tu olha assim, meu Deus, a política. E a gente fala e a gente traz para o nosso setor, porque a gente sempre usa isso, que o setor condominial, ele é praticamente uma política. Ele é uma política, entendeu? Uhum. Então, a gente vai quebrando desde aqui, né? Eu sempre digo assim, tem o síndico, tem a administradora, tem o morador. A gente sempre vai puxar para o lado do morador. Isso é uma frase que muitas vezes eu me prejudico em assembleias, porque eu digo assim, olha, a Gold não trabalha para síndicos, a gente trabalha para cada morador. E aí um dia eu recebi uma mensagem, porque vocês falaram que não trabalham para o síndico, de um síndico. Eu falei, a gente não trabalha mesmo. A gente trabalha para cada morador que está ali, que sai cedo, que paga a cota condominial, que não sabe se o portão foi arrumado, se não foi arrumado. Então não deixa de ser uma política. Mas o síndico também não devia estar ali para ele, né? Exatamente. Ele também devia estar ali pelos moradores, né? É essa visão que precisa ter, né? E hoje, como centralizou muito em síndicos profissionais, existem muitos síndicos profissionais bons. Mas a gente sabe que tem a cordinha é política, entendeu? Aqueles que querem só levar o dinheiro para o bolso e aqueles que realmente querem fazer diferença. Isso aí. Então é o teu caráter. O caráter não vai mudar nunca. Eu estou aqui para ajudar o morador que saiu cedo e muitas vezes não vai ter dinheiro para comprar o litro do leite porque foi cobrado um portão que não foi arrumado. Então é a política dentro do condomínio. Gente, né? Quem não gosta de política não entendeu que a gente faz toda hora. No momento em que a gente escolheu ter água aqui, não ter vinho, é uma escolha. É uma escolha política. Eu poderia preferir tal coisa, tu prefere outra. Quando a gente escolheu ter ou não ter uma almofada para a gente sentar. Tudo são escolhas. E política também é uma escolha. A gente precisa justamente fazer as melhores, né? Pensar nas pessoas, não pensar em si, pensar no coletivo. Nós somos que bom que vocês têm essa visão, nos alegra profundamente. Não, sempre, mas né? nós fomos até num evento, foi toda a equipe, a gente foi num evento e nós temos uma frase que é muito real. É aquilo que falou, gente, isso é a realidade de todo ser humano. O pessoal fala que a política é ruim, é o político que rouba, é aquilo, porque é só o que sai, né? O político. Mas o errado começa dentro da tua casa. Quando tu não respeita a pessoa que tu tem, quando tu trai, quando tu não valoriza a tua família. A política já começa dentro da tua casa. Assim, o político é um problema, o problema de tudo é o político. Mas se tu precisar de uma coisinha bem na frente da tua casa... Exatamente. A gente recebe muitas demandas e fica triste porque a gente não queria que fosse assim, mas hoje a gente ainda tem muitas filas, por exemplo, em hospitais, né? Necessidade de um leito, e às vezes não tem um leito e tal. Ou uma vaga numa escola de educação infantil, a gente queria que tivesse para todo mundo, nem sempre tem, enfim. Então essas questões que chegam, eu sempre digo, eu sou muito transparente, eu sou tranquila para dizer mesmo que não agrade. Mas vamos lá, a pessoa vem e me diz, mas é que eu estou com um familiar, imagina um momento de dor, numa UPA, eu não consigo um leito do hospital. O que a gente pode fazer? Bom, a gente vai atrás da informação, sem dúvida nenhuma, vai atrás da atenção, para tentar entender em que ordem ele está de urgência, né? Enfim, se ainda tem uma previsão, se tem uma possibilidade, né, de mandar algum leito, alguma coisa assim. Mas eu costumo dizer, Jô, pense comigo. Tu queres que eu passe esta pessoa da tua família, tua mãe, sei lá, para ser a primeira a ser atendida a ter um leito. Agora, imagina se fosse o contrário.
Imagina se a tua mãe fosse a primeira da fila, e aí vem uma pessoa que não tem nada a ver com peixe, a vereadora, qualquer uma, deputada, sei lá, e essa pessoa passa alguém na frente da tua mãe. Ia ser legal para ti? Não, é um absurdo. Tem critérios também. Então, eu não estou dizendo que a gente não vai ajudar, que a gente vai contribuir, que a gente vai entender, que a gente vai cobrar mais leite, que a gente vai buscar recursos. Tudo isso a gente vai fazer. Mas a corrupçãozinha, esse jeito ruim de fazer, de ver, está lá, aqui. Porque é muito ruim, porque eles não fazem nada. Eles estão fazendo só para cima. Daí, se eu preciso de alguma coisa aqui na frente da minha casa, por mais que eu diga para ti que não pode, tudo bem. Uma série de coisas, né? A lixeira na frente da minha casa é um absurdo, não pode estar aqui, nananana. Mas daí tu diz, pô, mas é o único jeito seria transferir para ali, daí ali é a frente da casa do Fábio. Ah, não, mas daí ele pode, né? Isso, aí cada um com seus problemas. Então a gente precisa entender que nós vivemos em sociedade, que o que fizer para mim de bom vai te afetar de alguma maneira. Isso do banco de leite, por exemplo. Um colega vereador um dia me disse, sentadinho do meu lado, ele me disse, Mari, tu sabe que tu falava muito sobre essa história do banco de leite, eu nunca nem me dei conta sobre isso. Achei, legal, não sabia nem para que ele servia bem. Ele tem uma filhinha, uma bebê, que ele disse, tu nem sabe, minha esposa, a gente está doando, porque sobra muito leite, a gente está doando às vezes 5 vidros de leite. E a felicidade dela de saber que ela não vai jogar fora, porque já tem para nossa filha, e agora tem para outros bebês que ela está precisando salvar a vida, é sensacional. É a questão do sempre enxergar o lado bom, né? E perceber que vai te afetar. Isso. Essa questão da política é exatamente sobre isso, né? E quem mais julga, quem mais fala, quem mais incomoda, quem mais negativa é aquele cidadão que não vai votar. E é a mesma coisa dentro de um condomínio. O cidadão que mais incomoda, o que mais reclama é o cidadão que não vai para a Assembleia. Então é isso aí, tudo a mesma coisa. Mas, Marisol, a gente ficaria aqui por mais 4 horas, com certeza. No mínimo. Tem muito assunto. Então, eu quero te agradecer. Quero te agradecer imensamente pelo teu tempo. A gente precisa marcar o segundo episódio, com certeza, porque tem muito assunto. E quero te agradecer o teu tempo, quero agradecer a tua experiência, tudo que tu nos passaste. Meu Deus do céu. É uma experiência gigantesca, né? E quero que tu deixe um recado para quem está nos ouvindo, para finalizar. Eu que tenho que agradecer de todo o coração a oportunidade de estar aqui. Eu entendo que é sempre importante que a gente tenha esses espaços, né? E mais uma vez, é um espaço de escuta, é um espaço para a gente ouvir, dizer, isso aqui eu não precisa adorar e bater palma para tudo. Pode dizer, olha, isso aqui eu concordo, aquilo eu nem concordo tanto. Mas é ter esse discernimento e essa tranquilidade, né, da gente conseguir compreender, de conseguir construir coisas a partir do contraditório também, que hoje é o que a gente não sabe fazer. Exato. Se eu gosto de ti, eu tenho que odiar o outro. Eu posso gostar dos dois e tá tudo bem. Então eu entendo que, para mim, essas oportunidades da gente conversar são importantíssimas e eu estou sempre à disposição, porque, como eu falei, tudo que a gente fizer, de alguma maneira, não vai ser só pra gente. Sempre vai afetar outras pessoas. Então, que a gente possa afetar positivamente. É o que eu quero. E parabéns pelo trabalho sensacional de vocês. Obrigada. Mulheres que lideram esses espaços também, onde a gente precisa ter esse olhar bem sensível. Para nos ouvir, nos acolher, nos abraçar. Muito obrigada. Obrigada. Até mais.